Então, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Mariana, sou uma das professoras aqui da Aristo, da área da pediatria, e eu sou residente do último ano de pediatria no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, eu tô aqui hoje para a gente conversar especificamente sobre as questões de vacinação do Revalida. Então, a gente sempre considera aí os últimos 5 anos de prova. Então, a gente vai considerar desde 2019 até 2023, tá? E estudando essas questões, o que a gente percebeu? Então, cai em 3 principais assuntos, tá? Eu queria falar para vocês que vocês não precisam se preocupar em anotar, tá bom? Tudo que a gente vai conversar aqui vai ter na apostila de vocês. A gente vai disponibilizar a apostila para vocês para quem vai fazer a prova. Então, quem for fazer a prova do Revalida no dia 6, peça para o mentor de vocês, que os mentores vão enviar a apostila para vocês. Já que é um assunto bem decoreba, tem que ter a apostila junto para vocês aprenderem, tá? Então, peçam lá para os mentores e não se preocupem tanto em anotar o conteúdo, talvez só os tópicos agora da live, para vocês estudarem depois. Mas tudo que eu conversar aqui tá na apostila de vocês, tá bom? Não tem nada inédito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reforçar os principais pontos que já caíram na prova, porque as bancas tendem a seguir, né, o que eles mais gostam de perguntar. Então, o que a gente percebeu? Estudando o assunto de imunização na prova, a gente viu que cai bastante. Então, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que são saber quais vacinas são aplicadas em qual faixa etária. Isso é bem comum que caia nas provas, é o CCQ mais quente de imunização, mas ele é uma decoreba. Então, eu não vou ficar aqui com vocês falando qual vacina é para qual idade, porque não vale a pena. Isso realmente vocês vão ter que sentar e decorar. E quanto mais questões vocês fizerem desse assunto, mais fácil vai ficar de memorizar isso, porque chega uma hora que fica ali, você fez tantas questões que fica medular, tá bom? Então, tentem fazer muita questão de imunização, que isso ajuda muito a decorar, tá? Eu, se fosse vocês e tivesse um tempo limitado, o que eu faria? A maioria das questões cobram as vacinas ali até 1 ano, 15 meses, por aí. Então, se vocês tiverem que decorar só um período de tempo, claro que é um período grande de tempo com muitas vacinas, mas eu focaria nessas vacinas até os 15 meses, 4 anos, que são as últimas vacinas da infância ali mesmo. Então, se vocês tiverem que separar um tempinho, separem para decorar essa parte. Para facilitar a vida de vocês, uma coisa que ajuda na decoreba é o nosso mnemônico das vacinas vivas, das vacinas que não são inativadas, são as vacinas vivas. Então, a gente tem aquele mnemônico do vacinar faz bem sempre. Se você lembrar disso, você consegue lembrar de todas as vacinas que são vivas, tá? Que as provas perguntam muito também. E daí já ajuda vocês a decorar o PNI também. Então, vacinar de varicela é uma das vacinas vivas. Faz bem, faz de febre amarela e bem de BCG. E o sempre, a gente vai usar o S, o P e o R. Então, o S de sarampo, cachumba e rubéola, o P de pólio, lembrando que é a VOP, que ela é viva, e de rotavírus, que é o R. Então, a gente tem o vacinar faz bem sempre. Varicela, febre amarela, BCG, sarampo, cachumba e rubéola, pólio, a VOP e rotavírus, tá? Inclusive, pode ser que vocês estejam preocupados com a história da atualização da vacina da polio, tá? Então, saiu na semana anterior um documento do Ministério da Saúde falando que a partir de 2024 a gente vai ter uma mudança no esquema das doses da poliomielite. Então, antes, como que era? O que vai cair para vocês na prova é dessa forma, tá, gente? Como o edital já saiu antes dessa divulgação, na prova de vocês vai cair o esquema que é hoje, 2023. Então, que são as 3 doses de VIP com 2 doses de VOP depois. Lembrando que a VIP é a inativada, que é a injetável, e a VOP é oral, tá? Que é a viva. Então, o esquema é a VIP aos 2, 4 e 6 meses, e depois o reforço com VOP aos 15 meses e 4 anos. O que vai mudar no ano que vem? Vai continuar sendo 2, 4 e 6 com VIP, mas aí esses 2 reforços com VOP não vai mais ter. Então, a vacina oral da polio, ela não vai mais estar no calendário vacinal. Vai ser tudo com VIP. E em vez de fazer aos 15 meses e aos 4 anos, vai fazer só aos 15 meses. Não vai mais ter esse reforço aos 4 anos.
Mas, mais uma vez, não deixem isso confundir a cabeça de vocês. Na prova do dia 6, vai cair o esquema atual, que são 3 VIPs e 2 VOPs. E lembrando que a VOP é a viva, tá bom? É isso que vocês têm que saber. Ah, mas e daí o Zé Gotinha? Cadê o Zé Gotinha? A gente ainda vai ter uma vacina oral, que é de gotinha, que é o rotavírus. Então, o rotavírus também é uma vacina oral. Coisas importantíssimas que caem na prova do rotavírus. Vamos aproveitar que a gente conversou sobre o rotavírus e vamos relembrar. Lembrando que sempre que a vacina for oral, for de gotinha, se a criança cuspir, vomitar, botar um pouco para fora, não é para fazer uma nova dose, tá? Então, isso costuma cair nas provas. Ah, a criança foi tomar gotinha e cuspiu. Ah, a gente deve fazer uma nova dose? Não precisa, tá, gente? Então, foi uma dose, foi uma dose. Outra coisa que cai muito do rotavírus é a idade limite. A idade que a gente pode aplicar a primeira e a segunda dose. Então, isso cai muito, gente. Então, primeira dose, até 3 meses e 15 dias de vida. Essa é a primeira dose. Se a criança passar dessa faixa etária, ela não deve receber nenhuma dose da rotavírus mais, tá? Não pode. E se ela recebeu a primeira no tempo certo, a segunda tem que ser até 7 meses e 29 dias, tá? Se ela completar 8 meses, ela não pode mais receber a segunda dose. Então, esse é um CCQ clássico de rotavírus. Então, primeira dose, 3 meses e 15 dias. Segunda dose, 7 meses e 29 dias. Por quê? Porque isso aumenta o risco de invaginação intestinal, da intussuscepção. Então, que é um evento adverso dessa vacina. Se a gente vacinar depois desse período, a criança pode ter invaginação intestinal, tá? E, aproveitando que a gente tocou nesse assunto, isso é uma contraindicação à vacina do rotavírus. Crianças que já têm um histórico de invaginação, de intussuscepção intestinal, elas não devem receber essa vacina, assim como crianças que têm malformação intestinal. Então, alguma criança que tenha nascido com atresia duodenal, com divertículo de Meckel, não deve receber essa vacina por esse risco, tá bom? Então, rotavírus foi. Isso é o que mais cai, tá, gente? Agora, falando das questões antigas do Revalida. Então, em 2020 e 2021, caiu questões de HPV, vacina do HPV. Então, vamos relembrar o que mais cai, o que é mais cobrado. Então, é uma vacina quadrivalente, protege contra os sorotipos 6, 11, 16 e 18. Quando que ela deve ser feita? Para os adolescentes, independente do sexo, entre 9 e 14 anos, tá ok? Por que entre 9 e 14? Beleza, pode ser até os 14, mas quanto mais cedo a gente vacinar essa criança, melhor. Porque qual que é o ideal? Que essa criança seja vacinada antes de iniciar a atividade sexual. Então, entre 9 e 14, o mais cedo possível. E como que é o esquema de doses? O esquema de doses são 2. Então, com 0 e 6 meses. Então, a criança toma uma dose ali, por exemplo, com 9 anos. E com 9 anos e 6 meses, ela toma a segunda dose. Para quem que esse esquema é diferente? Para os imunossuprimidos. Então, pessoas que são imunossuprimidas, elas têm direito a receber pelo PNI mesmo 3 doses dessa vacina do HPV, com 0, 2 e 6 meses. Esses são os intervalos. E elas podem receber entre 9 anos de idade até 45 anos de idade. Então, mesmo que a pessoa não tenha sido vacinada na adolescência, ela pode ser vacinada na vida adulta se ela for imunossuprimida. Tudo pelo SUS, tá? Então, isso é o que caiu no Revalida do HPV e pode cair de novo, tá? O que mais que caiu? Em 2022, a gente teve BCG. BCG cai muito em todas as provas médicas, porque é uma vacina cheia de coisinha, cheia de regrinha, coisas diferentes. Então, vamos dar uma refrescada na cabeça quanto a BCG. Então, primeira diferença da BCG, ela é intradérmica. Ela é a única vacina que é intradérmica, tá? E ela é feita ao nascimento, idealmente, tá? Então, ao nascimento é feita a hepatite B e a BCG, beleza? Só que assim, ela pode ser feita até 5 anos de idade. Então, não é porque a criança não recebeu ao nascimento que ela não pode mais fazer. E ela protege contra o quê? Contra formas graves, não é aquela forma de tuberculose pulmonar, é forma grave. Então, principalmente TB meningia e TB miliar. Então, essas são as duas principais formas que ela protege. E aí, qual que é a evolução dela? Isso também costuma cair nas provas, até porque os pais perguntam muito. Então, a criança fez a aplicação da BCG. Aí, como que vai ser?
ela vai desenvolver um nódulo primeiro ali no lugar, uma bolinha, com até 4 semanas depois da aplicação da vacina. Passou 4 semanas, lá pela quarta, quinta semana, vai fazer uma pústula. Então, vai ficar com pus dentro dessa bolinha. Depois disso, ela vai virar uma úlcera, tá? Então, vai ficar ali fundo quando essa pústula estourar. E depois vai se desenvolver uma crosta, 6 a 12 semanas depois da aplicação da vacina. Então, veja que a vacina foi aplicada, por exemplo, no nascimento. 3 meses depois é que vai se formar essa crosta, tá? E é importante sempre orientar os pais que não é para fazer curativo, não é para fazer estourar a pústula, não é para fazer nada. É só para manter higienizado, limpo e sequinho, mas não é para fazer nada, tá? E aí vem a história dos eventos adversos, que isso confunde muita gente, tá? Então, começando pelos linfonodos. Então, a aplicação da BCG pode fazer linfonodomegalia axilar. Então, a criança fez a aplicação, fica com linfonodo na axila. Só que isso não é considerado sempre o evento adverso da vacina, tá? Se ele não passar de 3 centímetros desse linfonodo, é considerado só uma reação leve, tá? Passou de 3 centímetros e ou supurou, aí sim é considerado um evento adverso, que a gente vai ter que notificar como evento adverso à vacinação, tá? Então, até 3 centímetros, tudo bem. Passou de 3 centímetros ou ficou supurado com qualquer tamanho, é considerado evento grave. Qual que é a diferença desses dois? Se só for maior de 3 centímetros, grandão, mas não supurar, a gente só notifica e acompanha. Agora, se supurar, a gente vai ter que tratar com isoniazida, tá? Como evento adverso. Beleza, linfonodo foi. Agora a história da úlcera. Úlcera, o número mágico é 1 centímetro. Tá, mas então passou de 1 centímetro evento adverso? Não. Ela tem que ficar acima de 1 centímetro por pelo menos 12 semanas. Então, aquela úlcera que não se resolve, passou 3 meses já e a úlcera continua ali no bracinho da criança. E lembrando, pessoal, que 1 centímetro parece pouco, mas imagina 1 centímetro no braço de um bebezinho, de um recém-nascido. Então, é bem assustador. Os pais geralmente ficam bem assustados. Mas se chegar com a úlcera acima de 1 centímetro, não é considerado evento adverso. É só se essa úlcera for persistente. Então, passou de 12 semanas e 3 meses, ela vai ser considerada evento adverso. E aí sim a gente vai fazer a isoniazida, tá? Outra coisa que confunde muito, a história do abscesso frio e do abscesso quente, tá? Todas as vacinas podem fazer esse tipo de abscesso, tá? Mas eles gostam mais de perguntar nas provas em relação à BCG. Qual que é a diferença? Então, o abscesso quente, ele é uma infecção de pele, tá? Como qualquer outro. Então, não foi feita a asepsia do jeito certo e acabou contaminando com uma bactéria da pele. Então, o que acontece? Entrou uma bactéria ali, vai fazer um abscesso quente como a gente conhece, com pus, com dor, com febre, com linfonodomegalia. Então, uma infecção de pele mesmo, a gente vai dar um antibiótico e a criança vai melhorar. Mas mesmo assim é considerado evento adverso. E o abscesso frio, o que é? Ele é mais tardio, então enquanto o quente acontece ali nas primeiras 2 semanas depois da aplicação, o frio acontece mais pra frente. E ele não é por causa de bactéria da pele, ele é por antígenos da própria vacina que fazem uma reação local ali com pus. Então vai ser aquele acúmulo de pus, mas indolor. A criança não vai estar incomodada, a criança não vai estar com febre, não vai estar com linfonodomegalia. Você pode até tentar um antibiótico, mas não vai funcionar, porque não é um germe de pele. Então, é um abscesso frio. Também evento adverso, também trata com isoniazida, tá? Então, vamos revisar os eventos adversos da BCG. Então, vacina intradérmica. Lembrar que ela tem os 4 estágios: nódulo, pústula, úlcera, crosta. E aí, o que é evento adverso? Linfonodomegalia acima de 3 centímetros ou supurado. Úlcera acima de 1 centímetro, passando 12 semanas essa úlcera. Abscesso frio, abscesso quente. Esses são os nossos principais eventos adversos da BCG, tá? Agora, o que mais que tem da BCG? As contraindicações. Então, as duas clássicas são abaixo de 2 quilos. Então, uma criancinha ali que tá lá na maternidade e nasceu com 1.900, tem que esperar ela ganhar 2 quilos para daí fazer a vacina. E uma que foi motivo de questão de prova em 2021 do Revalida foi a história da criança exposta ao HIV. Então, se a mãe tem HIV
e independente de se ela for tratada ou não. Como que a gente faz em relação à BCG para criança? Porque a BCG é a primeira vacina viva que essa criança vai receber. A da hepatite B, ela é inativada. Então, ao nascimento, ela recebe a hepatite B inativada e a BCG ativada. E aí você pode cair na pegadinha de que a criança exposta ao HIV não deve receber BCG, porque ela deve ser imunossuprimida, porque é uma vacina viva. Então, isso não existe, tá, pessoal? Só vai ser contraindicada a BCG se a criança tiver sinais de imunossupressão, independente do motivo, por HIV ou não. Mas pela pura exposição da mãe sendo HIV para o bebê, não, tá? Bebê exposto pode receber normalmente as vacinas ativadas, beleza? Então não caiam nessa. Outro esquema comum de perguntarem nas provas sobre a BCG é a mãe bacilífera. Então, uma mãe que está lá com tuberculose é bacilífera ainda, então ou não começou o tratamento, ou já começou muito recentemente e o bebê nasceu. O que a gente deve fazer em relação à BCG? A gente não deve dar BCG para essa criança e deve começar ou isoniazida ou rifampicina por 3 meses. Passou esses 3 meses usando a medicação, a gente faz um PPD. E é aí que a gente vai decidir se vai vacinar a criança ou se vai continuar tratando como TB latente. Então, isso também é questão clássica de prova, tá? Mãe bacilífera não aplica BCG ao nascimento, beleza? E por último, uma outra coisa que pode cair na prova sobre BCG é a história da cicatriz. Então, antigamente, se acreditava que se não fizesse cicatriz, a vacina não tinha funcionado. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Então, se a criança não fez cicatriz, ela não precisa ser revacinada, tá bom? Isso não é uma indicação de revacinação. Isso também já caiu no Revalido nos últimos 5 anos, tá bom? O valor do PPD é 5 centímetros, 5 milímetros. Então, se for 5 milímetros ou mais, a gente vai ter que continuar o tratamento dessa criança, porque é considerado TB latente. Se der 4 milímetros ou menos, aí a gente vacina a criança com BCG e assunto encerrado, tá bom? Beleza, Bruno? Então, mais um uso da BCG, ela pode ser usada como profilaxia de contato para hanseníase. Então, uma criança que tiver mais de 1 ano, tiver contato com uma hanseníase, ela pode fazer uma dose de BCG também como profilaxia de contato, beleza? Agora a gente encerrou o BCG, então, e a gente vai continuar as outras questões que já caíram no Revalido. Então, em 2022, teve uma questão sobre dose zero do sarampo, tá? Então, o que é a dose zero? Qual que é a vacinação clássica do sarampo, cachumba e rubéola? Com 12 meses e com 15 meses. Tríplice e tetraviral, beleza? Aí, qual que é a dose zero? Quando tem ou uma epidemiologia que sugira um surto de sarampo, alguma coisa assim, ou a criança tenha tido contato com alguém com caso confirmado de sarampo, ela pode receber a dose da vacina como profilaxia de contato, entre 6 e 12 meses. Só que essa dose ela é considerada dose zero por quê? Se a criança já recebeu essa dose entre os 6 meses e os 12 meses, ela continua recebendo aquelas 2 doses do 12 e 15 meses, tá? Isso não isenta ela de receber as 2 doses que ela devia receber. Então, ou a criança vai receber 2 doses normal, ou ela vai ter as 2 doses e mais uma dose zero. Por isso que ela é chamada de dose zero. Ela não é considerada, tá? Não vai deixar de dar a dose dos 12 meses ou dos 15 meses porque ando fez uma dose zero, tá? Então, isso foi assunto da questão de 2022. E lembrando que essa profilaxia, através da vacina, quando tem contato com sarampo, é até 72 horas. Então, a gente tem que correr atrás de todas as pessoas que tiveram contato para conseguir fazer essa aplicação da vacina em 72 horas, tá bom? Beleza? 2021. O que caiu em 2021? Falsas contraindicações à vacinação. Pessoal, isso aí o pediatra tem chilique, porque isso diminui muito a taxa de vacinação das crianças. Está tendo muito atraso vacinal. Hoje em dia, por vários fatores, mas um dos fatores é esse, essa falsa contraindicação. O que é o clássico? Chega lá no posto, a criança ranhenta, porque ela tem 1 ano, e a criança no primeiro e segundo ano pode ter até 10 resfriados no ano, então ela basicamente está resfriada uma vez por mês. E aí ela chega lá no posto para vacinar,
E o posto fala, não, a gente não vai dar vacina porque ela tá resfriada. Aí a mãe espera, na outra semana vai, não, a gente não vai dar porque ela tá com uma diarreia e vômito. E aí isso vai passando e vai passando, e a criança vai tendo um monte de atraso vacinal, sendo que não precisava. Gente, resfriado não é contraindicação à vacina, tá? Qual que é a contraindicação? Febre. Se a criança tiver febril, com mais de 37,8, aí sim. A gente espera uns dias a febre passar e pode aplicar a vacina. Mas a maioria dos resfriados não tem febre. Então, assim, é uma contraindicação que não existe, tá? Por isso que é chamada falsa contraindicação. Quais são outras que costumam pegar as pessoas também? Prematuro. Prematuro não pode receber vacina. Também não tem essa. Tá usando corticoide. Então, por exemplo, a criança teve uma crise de asma, tá usando lá seu corticoide oral por 5 dias, e aí, não pode aplicar vacina nesse período. Não, gente, corticoide acima de 2 semanas que a gente vai começar a pensar em paciente imunossuprimido por isso, tá? Então, menos de 2 semanas, seja corticoide inalatório, seja corticoide oral, pode aplicar vacina sem problema nenhum, tá? Outra coisa que daí realmente a gente vai adiar a vacina, não é uma contraindicação, é se o paciente recebeu ou imunoglobulina por algum motivo, ou algum hemoderivado. Então, recebeu um concentrado de hemácias, um concentrado de plaquetas, aí sim a gente vai adiar essa vacina. Então, lição geral: resfriado e gastroenterite não é contraindicação à vacina. Não deixem as crianças atrasarem, pelo amor de Deus, tá? E caiu na prova em 2021. O que mais caiu em 2021? Veja, mesmo ano. Caiu a questão de quais vacinas que a gente não pode fazer no mesmo dia, que não pode aplicar no mesmo dia. Outro motivo para as crianças estarem com vacina atrasada. Chega lá, vamos aplicar 4 vacinas que estão faltando? Não, mas não pode aplicar, tem que ser uma de cada vez. Não, gente, não, pelo amor de Deus. Única combinação que não pode: febre amarela, junto com a tríplice ou a tetraviral. Essa não pode aplicar no mesmo dia e tem que esperar 30 dias entre elas para aplicar, tá? É a única. Então, assim, qualquer outra combinação que vocês possam imaginar, faz a criança. A gente não pode perder a oportunidade de imunizar essa criança. Você acha que é melhor a mãe ir lá com ela uma vez no posto ou 4 vezes no posto? Aí, no meio dessas 4, pega um resfriado, daí já não querem aplicar. Então, é a famosa perda de oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade de vacinar a criança, tá, pessoal? Então, e vejam que, além de ser muito importante para a prática, caiu na prova também. Então, vocês têm que saber, tá bom? Isso foi o que mais caiu, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas a gente sempre traz um algo a mais, tá? Eu optei por trazer essas particularidades das vacinas porque eu vi que o Revalida costuma cobrar mais dessa forma. Então, particularidades da BCG, contraindicação relativa, então, assim, detalhes e não só o calendário vacinal puro, tá? Então, o calendário vacinal puro vocês vão estudar por conta e eu não preciso ficar repetindo aqui pra vocês. Então, outros 3 destaques que eu acho que vale a pena vocês saberem. Não caiu ainda nos últimos 5 anos, mas eu acho que tem potencial, tá? Então, vamos conversar um pouco agora sobre DTP, tá? Então, a DTP, que é aquela que vem na pentavalente, o problema dela qual que é em relação ao evento adverso? É o pertussis. Então, é o componente da coqueluche. Então, é esse que costuma dar problema. É esse que costuma dar evento adverso, tá? E são 3 principais eventos adversos. E o que mais vocês têm que saber é o que eu vou fazer com essa criança em relação à DTP se ela tiver esse evento adverso, tá? O mais clássico que cai nas provas é o episódio hipotônico hiporresponsivo, EHH. Esse é o que mais cai. O que é isso? É exatamente o que está falando no nome. Então, é um episódio, ele é autolimitado, ele vai passar sozinho. Hipotônico, então a criança fica realmente molinha. Então, né, a mãe costuma dizer, ela tá toda mole aqui, não se mexe direito. E hiporresponsiva, a criança fica no mundo da lua. Então, ela fica molinha e no mundo da lua. Então, a mãe fica super preocupada, chega lá, até às vezes é confundido com crise convulsiva, tá? E ela costuma dar nas primeiras 48 horas esse episódio, só que nas primeiras 6 horas é o mais típico. Então, a criança acabou de tomar vacina, volta a mãe correndo no posto que a criança não tá bem, que a criança desfalecida, tá? E assusta realmente, mas ele é super do bem, tá? Ele é benigno, ele é autolimitado,
não precisa dar remédio nenhum, é só ficar ali monitorizando a criança até que ela volte ao normal, tá? E o que isso muda depois? Depois, em relação à vacina da DTP, a gente vai usar a DTP acelular para evitar esse evento adverso, porque é o componente pertussis da coqueluche que faz esse evento adverso, beleza? Outro que vai ter indicação de fazer a celular é a convulsão. Então, a criança que tem crise convulsiva depois de aplicar a vacina da DTP, a indicação é que a gente continue o esquema com DTPA, a DTPA celular, tá? E quando que a gente não vai mais usar o pertussis? Quando tiver anafilaxia, mas isso é para qualquer vacina, né? Tem anafilaxia, não vai mais usar. Ou se ela tiver encefalite. Mas isso cai menos nas provas, assim, é um evento super raro, mas vocês têm que saber que se tiver encefalite, não pode usar nem a celular mais. É só a DT mesmo, sem o pertussis, tá? Revisando. Então, episódio hipotônico responsivo, hipotônico hiporresponsivo, convulsão, DTP acelular. Encefalite, DTP. DT, sem o P, tá? De novo, episódio hipotônico hiporresponsivo e crise convulsiva, usa a DTP acelular. Encefalite, DT, sem o componente pertussis. Beleza? Isso é uma coisa que costuma cair bastante nas provas, que eles gostam de falar sobre esses eventos adversos da DTP. Lembrando que a DTP está dentro da penta também. Agora, meningo. Qual que eu acho importante da meningo? A ACWY. Então, a ACWY, ela é feita também uma vacina da adolescência. E às vezes a gente confunde o período dela com a do HPV. Então, eu só queria reforçar isso para vocês. HPV, 9 a 14. ACWY, 11 a 14, tá? Então, ela vai ter esses 4 sorotipos aí para proteger contra as formas graves de doença invasiva meningocócica. E a gente também tem a meningo C, que já está no calendário. Então, a criança vai ser protegida contra o subtipo C e daí a CWY, tá? Aí, a meningo B, ela só tem no calendário privado, tá? Não tem no PNI. Então, a criança não é protegida contra o meningo B. Só para vocês saberem em relação a SUS. E o pneumo? A pneumo, o que eu acho que pode cair, porque é uma coisa relativamente recente também, é que agora a pneumo 23, ela tá no PNI, no SUS, tá? Como uma vacina para indígenas acima de 5 anos que nunca receberam pneumo antes. Então, por exemplo, chega uma criança lá de 6 anos e na carteirinha dela não tem nenhuma dose contra pneumococo. Ela tem o direito, pelo SUS, de receber a pneumo 23, que previne contra 23 sorotipos do pneumococo, tá? Então, essa liberação exclusiva para indígenas acima de 5 anos é uma coisa bem recente, então também pode cair nas provas desse ano, tá? Pessoal, eu acho que assim, os principais tópicos eram esses. Então, vamos dar uma revisada aqui que a gente falou. Então, PNI, quanto mais questões vocês fizerem, melhor, tá? Vai facilitar para gravar. Se puder gravar só um período, ó, não cabe mais coisa na minha cabeça. Grava até 4 anos e esquece o restante. Que, assim, 90% do que pede de PNI é até os 4 anos, tá? Lembrar do vacinar faz bem sempre, das vacinas ativas, tá? Das vacinas vivas, isso cai muito nas provas. Lembrar do rotavírus, datas limites, né? Para a primeira e para a segunda dose, tá? Isso também cai bastante. Aí, o que já caiu no Revalida? HPV, BCG, que a gente conversou de todos os detalhes da BCG. A dose 0 do sarampo já caiu também. Falsas contraindicações da vacinação. Resfriado não é contraindicação à vacinação, tá? E que não pode combinar a sarampo, cachumba e rubéola junto com tetraviral. Desculpa, gente. Não pode combinar a febre amarela com tríplice viral e tetraviral. Essa é a única combinação que não pode, é contraindicada. Todo o restante pode fazer várias vacinas no mesmo dia, tá? E aí, lembrando da DTP, dos 3 eventos adversos, da ACWY e da pneumo 23 para os indígenas. Então, eu acho que, assim, esses são os principais pontos. É bom que vocês tenham isso fresco na cabeça, porque são detalhes, assim, que na prática a gente vê muito pouco, né? Porque evento adverso vacinal é raro, então, mas as provas costumam cobrar bastante.
Então, eu faria bastante questões, tá? Lembrando mais uma vez, agora que tem mais gente, que a gente vai disponibilizar a apostila de imunizações para vocês. É só vocês pedirem, quem vai fazer a prova agora no dia 6, pedirem pro mentor de vocês que eles vão enviar a apostila para vocês, tá bom? Não tem nenhuma novidade que eu falei aqui que não tenha na apostila. Eu só destaquei o que assim, se vocês tiverem que passar o olho na apostila, o que vocês têm que focar, tá? Olhem bastante questões do ano passado, tá? Não só do Revalida. Então, questões de residência médica aí que pegam dos últimos anos. Então, do ano passado, vocês vão ver o que é a tendência das provas perguntarem. E o Revalida costuma seguir meio que essa tendência também, tá? Eu sei que vocês estão cansados, que tá chegando na reta final. Então, faltam aí 15 dias, tá? Assim, não tentem agora botar as coisas em dia, sabe? Compensar o que vocês acham que deviam ter feito melhor. Não é a hora. Agora é a hora de ficar bem da cabeça, ficar bem fisicamente, para vocês poderem chegar lá e darem tudo que vocês aprenderam e decoraram e praticaram na prova, tá? Então, tentem nesses últimos 15 dias, principalmente, manter a sanidade mental de vocês. Porque se vocês estiverem cansados, exaustos no dia da prova, tudo que vocês aplicaram, vocês não vão conseguir aplicar na prova, tá? Então, não adianta vocês terem todos os conhecimentos se vocês não conseguirem aplicar. Então, foquem em ficar bem. Se você é daqueles que se mata de estudar e se sente bem, se sente ótimo, ótimo. Se você é daqueles que prefere ficar na paz e, é isso que eu estudei e eu não vou ficar mais me matando, também. Façam o que der mais paz interior para vocês, para que vocês consigam aplicar tudo que vocês sabem no dia da prova, tá bom? A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Vou deixar gravada aqui no final. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Que bom que vocês gostaram do PPD, que a gente respondeu. Então, acho que é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada por terem vindo aqui no finalzinho do dia para aproveitar. E agora vamos descansar, tá bom? Obrigadão e até mais.